aula, né, para a turma aí de intérpretes. Eu quero dizer que é um prazer enorme ter você aqui junto com a gente. E agora a gente vai começar nossa primeira aula, essa aula introdutória, falando de um módulo introdutório falando sobre esse tema, né? Um guia prático para intérpretes que eu creio que vai servir para você, inclusive, quando você estiver fazendo ou cumprindo esse papel aonde quer que você for. Então, se você é um intérprete da língua inglesa, esse guia vai ser fundamental para você. Eu quero dizer para você que esse guia, a gente utilizou ele nas viagens que nós realizamos pela Missão Cristã de Evangelismo Mundial. O coordenador dessa organização forneceu esse guia para a gente, então é um guia muito útil, foi muito útil para mim e eu espero que seja também para você. E ele está em formato PDF, caso você necessite, pode me pedir que eu mando para você, tá ok? Então vamos lá, vamos acompanhar e eu vou destrinchar algumas coisas aqui a respeito desse guia. Pronto, aqui logo no início ele traz uma pequena introdução falando a respeito desse material. E aqui, ó, intérpretes, a instituição que criou esse pequeno módulo é a Global Awakening, e aí serve como guia prático para intérpretes. E aí é compilado por Tiago Celante Gomes, revisado por Ed Rocha. Pronto, aí aqui está o nosso índice, né? Falando aí dessa introdução que eu acabei de dizer, o intérprete, sua importância, como intermediar um diálogo, como intermediar para uma plateia, expressões úteis, anatomia e doenças comuns, falsos cognatos que a gente precisa estar atento e palavras polêmicas, né? Ele colocou, perdão, palavras polissêmicas, que são também chamadas, né? Palavras com múltiplo sentido. E aí tem o Visual Aid, que vai trazer aí um recorte, digamos assim, do corpo humano, porque a gente sabe que como a gente trabalha com intérprete e muitas vezes vai em missão, é necessário a gente conhecer os nomes das partes do corpo humano. São todos que eu preciso conhecer? Não necessariamente. Às vezes a pessoa aponta, isso facilita, mas você pelo menos saber o básico é o essencial. Vou começar a destacar alguns aqui que eu tive enquanto a gente for vendo, né? Algumas experiências de algumas partes do corpo que eu já presenciei, né? Que pessoas receberam oração, pessoas foram curadas, enfim. Então, a gente vai fazer esses destaques aí. Aí logo aqui na introdução, ele fala que a humanidade ela possui uma diversidade cultural. Né? E você vai ver ó, que eu acredito que esse número já deve ter mudado, né? Mas na época do livro aqui, catalogadas haviam 6.912 línguas conhecidas. E ainda, isso sem incluir possíveis variações e dialetos, né? Que aí já se estima para mais de 8.000. Então é muita coisa. E saber que o inglês é uma língua que proporciona para a gente o acesso à maioria dessas línguas, a gente sabe que isso é uma boa ponte. E o inglês não é uma língua difícil, é uma língua fácil comparado com o português, por exemplo. Né? Então é fantástico isso aí. Então você para, aí se quiser pausar o vídeo para dar uma leitura nessa introdução, e aqui ele fala né, a respeito do objetivo, que é auxiliar o indivíduo comum na capacitação para executar a função de intérprete, tanto de forma casual ou informal. É interessante a gente falar sobre essa questão aqui, né, de forma casual ou informal, porque uma vez que você assume essa responsabilidade de ser intérprete, tendo o americano por perto, você continua sendo intérprete, não é só especificamente no evento que você vai interpretar ou nas missões, por exemplo, em escolas ou nas ruas. Você é intérprete 24 horas enquanto houver um americano perto de você. É sempre importante você estar disponível, ser proativo, é uma qualidade fundamental para um intérprete, principalmente quando você está em missão. Por que eu digo isso? Porque o americano, ele só tem você como ponte para poder alcançar outras pessoas. Então, é intenso o trabalho do intérprete, né? Normalmente, quando a gente viaja, o trabalho ele dura em torno de uma semana. Então, é aquela semana que você vai dar o seu melhor.
né? Então, às vezes, o americano vai precisar de você para poder ir no supermercado ou fazer algumas compras, e ele vai precisar de você ali de forma informal, né? Então, você se dispor, você ser proativo é fundamental, ok? Então, do inglês para o português e do português para o inglês, a gente se dispõe, né, para poder traduzir. Então, às vezes termina o evento, termina a missão, você volta para casa, o seu cérebro fica meio bugado durante um tempo, depois você volta pro normal, pro seu natural, né? Porque era engraçado nas primeiras missões que eu ia, o trabalho era muito intenso, às vezes eu voltava para casa e eu saía na rua e pensava que as pessoas do lado de fora estavam falando inglês, porque é muito intenso, você ouve inglês o tempo todo, né? Então, tem essa questão aí. E, e aí ele continua aqui, né? Ele fala que o material ele se utiliza aí também de uma questão visual, então a gente vai ver muitas figuras para poder localizar e identificar determinadas partes do corpo. E então ele traz também, né, que espera que esse manual possa ser uma ferramenta útil para todos os intérpretes e tradutores, ou aspirantes a intérpretes e tradutores. Aí só explicando aí a diferença entre interpretação e tradução. Nas minhas palavras, né, a interpretação ela acontece quando você recebe a informação da pessoa que emite a mensagem e transmite isso da melhor forma possível para que o ouvinte consiga captar essa informação de uma forma cada vez melhor, entende? Efetiva e eficaz. Agora, a tradução não necessariamente. A tradução ela vai pegar palavra por palavra, certo? Então, por exemplo, na frase Tonight we're going to break some calls. Tonight we are going to break some calls. Então, uma vez eu ouvi isso enquanto eu estava interpretando o americano, meu grande amigo Dave Howard, acredito que foi uma das primeiras missões que eu fiz para a missão cristã de evangelismo mundial, do evangelista Rubens Cunha. E era uma noite conferência, na verdade, uma noite de conferência Mensageiros de Deus. Eram as primeiras noites que aconteciam os treinamentos do próprio pessoal lá da igreja local, das igrejas locais lá daquela cidade em específico onde a cruzada iria se realizar. E aí o Dave estava falando e ele falou essa frase. Nesse momento, é muito bom você também contar com o apoio de amigos seus que são intérpretes e pedir para que eles sentem estrategicamente na primeira fileira, porque se for o caso de você se embananar ou não conseguir traduzir alguma coisa, né? Essas pessoas vão estar te dando esse apoio lá. Então, ele estava, esse meu amigo, né, o Daniel Lima Aragão, ele estava bem na frente e aí ele me ajudou, porque quando eu ouvi isso, eu sabia, isso é uma expressão. Se eu traduzir ao pé da letra, vai ficar: hoje à noite nós vamos quebrar algumas vacas. E quebrar algumas vacas não faz o menor sentido. Então, na verdade, era uma expressão. Aí eu olhei para ele falou: Michael, isso quer dizer... Na verdade, ele nem disse Michael, ele simplesmente jogou a tradução, ele foi bem direto, né? Ele falou: hoje a gente vai quebrar alguns protocolos. Aí eu, entendi. E aí eu captei a ideia, entende? E aí eu interpretei: hoje à noite nós iremos quebrar alguns protocolos. Eu não traduzi. Você entende a diferença? Então veja você que é algo fundamental, né? Então é fantástico quando você consegue entender essa diferença. Beleza. Então vamos lá, vamos avançar aqui no nosso manual. E aí ele traz aqui: o intérprete, por definição, é alguém que traduz oralmente línguas diferentes de uma língua para outra. Evidentemente, ele deve sempre buscar capacitação nas línguas envolvidas. Por isso que você está aqui, né? Então, o papel do intérprete, porém, não se limita a fazer uma tradução literal imediata. Olha aí o que eu acabei de falar. Mas buscar a melhor maneira de intermediar os sujeitos sem perder a fidelidade com os dois idiomas.
Ao ouvir e escolher as palavras para falar dentro do contexto social, o intérprete cruza fronteiras e atua como um mediador cultural. Então veja a importância de ser um intérprete. Você vai atuar de fato como um mediador cultural, né? Você vai fazer a ponte entre uma cultura e outra. E às vezes você vai traduzir e você de repente vai até falar no sotaque daquela cultura em português que você está traduzindo para que aquilo saia de uma melhor forma possível e de um jeito que até o ouvinte vai se sentir acolhido. Poxa, o cara está falando bem parecido comigo, né? Então eu, às vezes, como intérprete, eu costumo até imitar às vezes o sotaque ou o jeito de falar da pessoa para que a pessoa se sinta ainda melhor por estar me ouvindo, né? Então a gente dá essa roupagem para para nossa interpretação, né? Eu falo sotaque, mas também isso quer dizer nível social, né? Se você vê que a pessoa ela tem um status maior, ela é, por exemplo, um governador, um prefeito daquela instituição, é interessante que você busque também, se a pessoa também ela tem uma linguagem assim, né, mais formal, você interprete dentro dos moldes formais da linguagem e do português. E assim, é interessante também o conhecedor do intérprete do inglês também conhecer um pouco o português, certo? Por mais que a gente fala, inglês, intérprete de inglês e ok, mas é necessário. Eu acredito ser muito importante você também conhecer um pouco aí da questão da língua portuguesa. Porque, como eu falei, por mais que nós possamos falar a respeito da língua portuguesa, ela é uma das línguas mais difíceis de se aprender no mundo. Então, é importante, né? Você saber, por exemplo, os correspondentes de tempos verbais, como, por exemplo, o simple present, é um correspondente para o português do presente do indicativo, né? Então, você consegue fazer essas ligações, entende? E você, por exemplo, ouvir um americano falar I am going to the restaurant tonight, e você não traduzir ou não interpretar isso aí como eu estou indo ao restaurante hoje à noite. Na verdade, não é assim. Esse going to aí é um futuro. Então não é eu estou indo necessariamente, não é uma tradução assim ao pé da letra, eu estou indo, mas é eu irei. Então é um futuro, ok? Então a ideia é que você entenda isso, né? Que no caso a interpretação ela fala mais alto do que a tradução literal nesse sentido. Não apenas o intérprete contribui para o diálogo intercultural, mas também é considerado pivô para o resultado das entrevistas. O que é um pivô? Um pivô é alguém que é como se fosse realmente uma ponte, um orientador, entende? Um farol. Dessa forma, o intérprete detém grande responsabilidade ao trazer suas conjecturas durante o processo da entrevista. Entretanto, é importante ressaltar que essa função se assemelha metaforicamente, ou seja, de uma forma alegórica ou parecida ao de um fotógrafo. A fotografia nunca será a paisagem da foto, assim como a frase interpretada nunca será a original. Então, veja, né? E aí ele traz aqui uma frase, né, de Spivak: a língua não é tudo, é apenas uma pista vital para a comunicação do ser, que pode ser compreendida de outras formas além da língua. Então, é muito importante você entender isso aqui, porque o intérprete, ele não só capta e interpreta a língua da pessoa que está ali falando inglês, né? Eu falo no que se refere ao intérprete do inglês, mas ele também interpreta o sentimento, sabe? Então, se o americano ele começa a falar tonight we are going to break some cows. Então, tonight we are going to break some cows. E ele está animado, então você interpreta também animado. Tonight we are going to break some cows. Então, você entende, capta esse sentimento também, esse coração, entende? Então você interpreta também a linguagem corporal, é como se fosse de fato um espelho. Você vai espelhar
aquilo que o americano está trazendo. Nem colocando demais além do que ele está colocando e nem de menos também, né? Porque já pensou, o americano interpreta Tonight we're going to break some cows. E aí você interpreta Tonight, hoje à noite nós iremos quebrar alguns protocolos. Então, veja o choque que foi, né? Então, beleza, vamos aprender aí, né? Estou aqui passando para vocês algumas vivências, porque de fato algumas coisas assim acontecem. Aí entra aqui essa segunda parte. Como intermediar um diálogo? Primeiramente, o intérprete deve estar atento a ambos os locutores. Então, quem são os locutores? As pessoas que falam. Então, é interessante você conseguir intermediar e administrar isso muito bem, porque às vezes o americano quer falar, o brasileiro quer falar ao mesmo tempo, aí você tem que pedir para o brasileiro, espera um pouquinho, deixa ele falar, aí você vai... Às vezes isso você não precisa nem pedir, porque a pessoa já vai sentir, você vai sentir isso, entende? Que a peteca, já brincou de peteca? Pois então, a peteca do diálogo vai estar caindo entre vocês, ali sendo jogada, né? Entre você, o americano e o brasileiro que está falando. E, assim, duas pessoas não podem ficar com essa peteca ao mesmo tempo, senão você não vai conseguir, né, traduzir, nem nada. Então, nem três pessoas. Então, só uma pode ficar. Então, o jogo é esse joguinho da peteca mesmo. Beleza? Então, em uma situação de diálogo, é indicado que este mantenha contato visual com o entrevistador e o entrevistado. Então, é importante o intérprete manter esse contato visual, certo? Porque você vai conseguir ler e, como eu falei, escutar além dos seus ouvidos. Você vai escutar com o seu coração, sabe? Você vai transmitir também um sentimento que está ali, né? Daquela pessoa que é americana e está falando de uma forma alegre, você também transmite essa alegria. Ah, mas eu não estou me sentindo tão alegre no dia, me acordei mal, enfim. Mas, gente, entenda, você está fazendo um trabalho. E é nesses momentos que, de fato, você é um profissional, né? Então, é de fato você entender que você está ali cumprindo o seu papel e colocar as suas limitações, de repente, os seus sentimentos ali um pouquinho no bolso, enquanto você trabalha, para depois você ter que lidar com eles, né? Então, entra aí até um pouquinho da inteligência emocional. Eu não estou falando você jogar os seus sentimentos para debaixo do tapete, não. Até porque, em alguns momentos, até o americano vai perceber que você não está bem. E ele vai sentar para conversar com você, você de repente vai desabafar, ou você vai perceber que o americano não está bem, se de repente você percebe essa abertura, né, educadamente, dá para você conversar, ter uma conversa legal ali, se abrir e todo aquele peso, sabe, sair. Por isso que eu até aconselho também, antes de você iniciar o seu trabalho, como intérprete, exatamente nos dias em que você estiver lá em missão, você tenha um tempo com Deus antes de começar de fato a trabalhar, sabe? Você acorda um pouquinho mais cedo, lê a palavra, coloca louvores, enfim, tem o seu devocional com Deus. Se você não tem esse costume, começa a criar isso de agora, porque isso é importantíssimo, importantíssimo. Isso salva a sua vida, protege as suas emoções em todo momento, não só enquanto você trabalha como intérprete, mas em todos os momentos da sua vida. É um lugar de proteção, você estar com Deus, certo? Pode ser a hora que for. Tem ali os seus 5, 10 minutos. Tem dia que vai ser correria, eu sei, mas tenha, sabe? O que importa não é o tempo, o que importa é a intensidade, certo? Então é fundamental isso aí, ok? Beleza, vamos lá, vamos continuar. Aí ele traz o seguinte, né? Que ao estar preferencialmente entre as pessoas envolvidas, além do contato visual, assegura uma melhor audição e um entendimento das falas. Observe que o ambiente pode estar ruidoso, portanto, o posicionamento e a atenção são fundamentais para facilitar o trabalho do intérprete. Então, em que está falando aí a respeito desse ambiente ruidoso? O que acontece? Às vezes o ambiente está realmente com muito barulho e aí assim, a gente vai ter aulas voltadas também para a técnica vocal,
né, para poder aprender a aquecer a voz, a cuidar do trato vocal, porque eu lembro nas minhas primeiras cruzadas que eu tinha realmente muita dificuldade com isso e eu forçava demais. Quando chegava no final da semana, no final das cruzadas e principalmente no final da missão, eu já estava rouco, a voz já estava realmente sumindo praticamente. Isso é muito ruim. Isso pode desenvolver calos vocais, isso é ruim. Então, vamos lá. Tem aqui um esquemazinho que eu vou mostrar para você, que por exemplo, nesses casos, né, de um ambiente ruidoso. Então, principalmente quando você está fazendo uma tradução simultânea. Então, o que acontece? O que é melhor para você? Você ficar com duas pessoas, né? Você como tradutor, você fica com duas pessoas, tá aqui, né? Dois estrangeiros. E aí você se dispõe um pouquinho atrás delas, próximos aos ouvidos delas. Se elas tiverem dificuldade de ouvir com algum ouvido, né? É bom até perguntar antes. Porque você vai ter que falar diretamente para os ouvidos delas, né? Não precisa ser algo de frente a frente, olho no olho nos olhos, mas você com o olho nos ouvidos delas, para que aquilo possa ser captado pela audição delas mesmo. Então, aí você se dispõe dessa forma, né, um pouquinho atrás, ali onde essas pessoas estão, esses americanos estão. Isso aqui pode ser sentado, né, e você com a cadeira um pouco atrás, ou também em pé. Então, é nesse formato aqui que acontece, né? Então, para que a projeção da sua voz ela alcance o ouvido do americano. Principalmente em traduções simultâneas, que a velocidade é muito grande, a palavra traduzida ela vai fugir à sua memória. Então, nesse caso, o interessante é você parafrasear, ou seja, você explicar a palavra com outras palavras. Então, por exemplo, a pessoa falou uma frase bem rápida, né? There is only one way we're going to get all of this. E aí você já esqueceu até o início do que a pessoa falou. Então, aí você fala, só tem uma forma de a gente conseguir isso. Então, você pegou a ideia principal ali, sabe? Isso é uma paráfrase, é você captar o coração daquela frase, a ideia principal dela, o contexto dela e jogar isso nas suas palavras de uma forma que não se perca, né? Esse coração, essa ideia principal. E existem ainda técnicas de linguagem corporal que podem ser observadas e utilizadas ao longo da entrevista, que foi o que eu falei para vocês, né? Você também transmitir essa linguagem corporal. Então fique atento a olhares, a expressões faciais e corporais e faça uso dessas técnicas para comunicar-se nas entrelinhas do diálogo, se necessário, né? Então é diferente quando você diz o seguinte, por exemplo, vamos voltar à frase, né? Aquela frase que você aprendeu. Tonight we are going to break some cows. Então é diferente quando você diz Tonight we are going to break some cows. O americano fala assim, né? E aí você incorpora isso. Tonight we are going... hoje à noite nós iremos quebrar alguns protocolos. Né? Então você consegue incorporar isso e veja, né, a expressão, esse impulso é captado também. Então a linguagem corporal também influencia bastante, certo? Lembre-se do papel de mediador que está exercendo, seja um facilitador na entrevista e procure agir com compaixão nos dois sentidos. Como assim? Às vezes o americano vai estar muito cansado e você vai perceber que ele está saindo um pouco da conversa, né? Ele não quer, de repente, estender muito ali, porque ele quer ir para o quarto, dormir. Tem pessoas que às vezes vão puxar um pouco mais, ou o ônibus está saindo. Aí você, educadamente, a gente vai estudar um pouquinho sobre etiqueta, né? Isso aí também. Mas educadamente você interrompe aquela pessoa e diz, olha, agora a gente precisa ir. Não vai ter como ele permanecer agora porque o ônibus da gente já está saindo, tá bom? Mas depois você procura ele para a gente continuar essa conversa, tá ok? Entende? Então, sempre ser alguém cordial e não simplesmente o americano
tem que sair, ele já está saindo e você não, e deixa a pessoa lá de molho, entende? E não fala nada. Então é muito bom você agir com essa compaixão também, certo? Enfim, aí aqui agora entra nessa outra questão que é como intermediar para uma plateia, né? Então, nesse caso, é indicado que o intérprete esteja ciente do assunto que será abordado pelo locutor. Às vezes, antes de você, de fato, interpretar, você pode ter até uma conversa com a pessoa que você vai interpretar para você meio que, para ele te adiantar o assunto, né? Então é interessante porque você já vai meio que estar por dentro dos termos, isso é bom. Então é importante que o intérprete esteja familiarizado com o tema e também o vocabulário específico, como também observar a linguagem social adequada, que foi o que eu falei para vocês, né? A linguagem com que o intérprete, né, no caso jogando para o português, que você vai vestir, digamos assim, entre aspas, e você vai usar, depende muito do público para o qual você está se dirigindo. Uma coisa é você evangelizar na rua, num bairro carente, e você interpretar para um americano lá, e outra coisa é você interpretar para um americano numa conferência de líderes e pastores, entende? Então é realmente algo que você precisa pensar um pouco e, e se for o caso, adequar mesmo a linguagem. É extremamente positivo estudar o conteúdo com antecedência, se for possível. Às vezes não vai ser possível, então não se apavore e vá realmente com coragem que vai dar certo. Se for necessário até, se você tiver dificuldade, você pode pedir para o americano repetir, sorry, dizendo sorry, can you repeat, please, can you rephrase, que é esse terminho aqui, ó, rephrase, can you rephrase, a pessoa vai refazer a frase. Agora não use what. What é um pouquinho rude. Você não escutou o que o americano disse, você fala what? Isso soa um pouquinho rude, certo? Então, use termos mais educados, como excuse me, a gente já está adiantando até um pouquinho de etiqueta aqui, né? Excuse me, sir, excuse me, sorry. Tem um que é bem formal, é bem educado, bem polido, pardon. Esse aqui é maravilhoso, eu acho ele muito polido mesmo, pardon. Que é perdão, né? Então é como se fosse um perdão mesmo, perdão. Can you repeat, como eu já falei. I uso please também, magic words, né? E por aí vai. É extremamente positivo, já falei. Assim, o intérprete pode estar seguro de que poderá desempenhar seu papel com maior precisão e eficiência. Proximidade contínua, proximidade continua sendo um fator importante, desde que não seja exagerado e limite o locutor. Como assim? Principalmente o pessoal que é americano, né? O contato físico, como no Brasil, lá para eles não é algo tão, sabe, forte como é aqui no Brasil. Então, não é legal você estar tão próximo assim do americano, nem colocando a mão, sabe, necessariamente ali nele, enfim, a não ser que tenha permissão, né? Você peça a permissão, e principalmente se for do sexo oposto, então você tem que ter esses cuidados, né? De você respeitar esse espaço. O intérprete preferencialmente deve se posicionar de um dos lados do locutor no caso é quem emite a mensagem, para manter contato visual e garantir reciprocidade. No caso de perder alguma palavra, frase ou ideia, é indicado que o intérprete peça ao locutor que repita novamente e fora do microfone. Então você, se tiver com o microfone na mão, abaixa ele, can you repeat please, can you rephrase, né, e por aí vai, ok? Às vezes a pregação vai estar tão empolgante que não vai dar nem tempo, aí é você seguir interpretando e parafraseando mesmo, certo? Linguagem corporal pode ser uma ferramenta útil entre o intérprete e o locutor e vice-versa, que foi o que eu falei também. O envolvimento do intérprete na atividade será fundamental para fazer a melhor mediação e a melhor escolha das palavras. Aí ele traz aqui o exemplo do ator Alec Guinness, que utiliza-se da definição de intérprete como aquele que expõe uma interpretação e define o papel de ator como intérprete das palavras de outro homem,
frequentemente uma alma que deseja se revelar-se ao mundo. E aí, dentro dessa ótica, a atividade do intérprete pode ser avaliada como parecida, né? Análoga, não igual, mas parecida com a de um ator mesmo. Porém, não uma atuação literal, certo? Você não pode exagerar. Tendo em vista a interpretação e comunicação das palavras do locutor ao público. Então, mesmo sendo algo parecido com o ator, o seu referencial é o que o locutor diz e a forma como ele se expressa. Como se fosse o próprio locutor, então veja que você faz realmente um espelho, com a ressalva de não esconder sua personalidade. Então você não vai esconder quem você é também, né? Você não vai anular a sua individualidade, ok? Então, a nossa aula fica por aqui. Veja que ainda tem algumas páginas para nós concluirmos esse módulo. Ele tem 27 páginas, mas a maioria aí envolve figuras e termos também da área de saúde, que vai ser fundamental a gente entender alguns termos, pelo menos o principal, certo? Claro que a gente não vai ser uma aula de anatomia, né? E nem vou estar falando aqui para que você aprenda todos, mas pelo menos os principais, dentro da minha vivência. Tá ok? Então, grande abraço e bons estudos!